Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Se você não sabe o que significa paz, eu vou dar um exemplo que está num dicionário lá no Google. Paz significa ausência de problemas. Então eu estou desejando para você a paz do Senhor, a ausência de problemas na sua vida. Amém? Eu vou compartilhar com vocês uma mensagem de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 18, o versículo 23 ao 35, que diz assim: Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía vendesse para poder pagar a sua dívida. O servo prostrou-se diante do Senhor e implorou: Tem paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou com um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-lhe e começou a sufocar, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos, implorando, disse: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram tristes e contaram ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. A palavra que eu venho falar hoje é sobre perdão. Perdão, muitas vezes parece um pontinho no meio de algo tudo branquinho. Parece só um pontinho no meio do nada, que vai interromper toda a tua vida. Liberar perdão é algo poderoso, é uma chave poderosa que você pode fazer. Por quê? Porque quando você perdoa, você é perdoado. Esse exemplo aqui não é nada mais, nada menos do que o exemplo do nosso Deus para comigo e com você e com toda a humanidade. Existia uma dívida impagável e Ele pagou por nós. Ele nos perdoou dessa dívida. A Bíblia diz que todo escrito de dívida que estava no seu nome foi pago, foi cancelado todo escrito de dívida que você tinha com o pecado. E nele você foi liberto. Ele te chamou para uma vida de liberdade em Cristo. Queridos, foi pago toda a dívida. Ele te perdoou. Ele diz: dos teus pecados, das tuas transgressões, não me lembro mais. Sou eu que perdoo os seus pecados e lanço lá no mar do esquecimento e não me lembro mais. Mas eu e você, como filhos dele, como imagem e semelhança dele, precisamos andar nesse amor e nesse perdão. Se eu e você perdoa, somos perdoados, queridos. Até no Pai Nosso, ele dá o exemplo: perdoai os nossos devedores, perdoai aqueles que têm alguma ofensa contra você. Imagina o que você tinha de dívida com o pecado, era grande, e Deus, ele perdoou, ele cancelou todo o escrito de dívida que estava no teu nome. E muitas vezes você está aí preso a uma raiz de amargura, a um pedacinho ali de mágoa, e faz aquilo ficar grande. E muitas vezes a pessoa fica doente, a pessoa fica tão enraivado com aquilo que está guardando. Libere perdão. Essa é a mensagem que eu trago para você. Quando você perdoa, você é perdoado. A palavra de Deus diz que se você não perdoar o seu amigo, o seu irmão, o seu inimigo, as pessoas que tramam contra você, que muitas vezes você está dizendo: eu não vou pedir perdão porque não foi eu, foi aquela pessoa que fez isso. O Senhor está te ensinando: perdoe, assim como eu te perdoei. Porque aquele que não perdoar o próximo
também não vai receber o meu perdão. Então receba essa palavra do Senhor para tudo destravar na sua vida. Ative o botão do perdão.